Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. 28ª leitura, terceira parte, a história dos nascidos e não nascidos, Ardennes. Essa é uma pequena parte da Ardennes. A postagem completa é de 2023. O encontro de um ativador novato e um jovem Uzakroq especial. Terceira parte. Continuação. Vamos começar por essa parte quase no final da 27ª leitura, na segunda parte. Eu disse, mas vamos voltar para o momento em que Sorgrok já tinha tomado a forma física similar à humana que os ativadores se desenhavam, e ele estava envolto em proteção da luz ativadora que o ativador novato o mantinha. Os carretéis, os esculturistas, os pulsantes e grupos dos Androkgels apareceram das luzes escuras. Sorgrok se perguntava como eles o detectaram, presumindo que estava camuflado pela energia ativadora. Eles foram primeiramente atraídos pelo AN, o ativador novato que havia fugido, e fizeram também a leitura de uma forma estranha que parecia um ativador. Os subordinados dos Androkgels, soldados, guerreiros, pilotos dos carretéis e outras armas, não tinham conhecimento dos jovens Uzakroqs especiais. Portanto, eles não haviam ainda desconfiado que aquela forma, entre aspas, era de um ex-Uzakroq quando decidiram segui-los. O que aconteceu? Perderam o sinal quando estavam se aproximando no momento em que o ativador novato deu a pré-pret para Sorgrok. Eles não os viam, mas sabiam que eles estavam por ali. O ativador novato AN poderia deixar tudo sem identificação e visibilidade. Mais uma parte, eu disse, mas chegaram e outros se juntavam a eles. E o ativador novato e Sorgrok estavam cercados. Eram tantos e assustadores. Sorgrok nunca imaginara que um dia temeria sua própria espécie e aquelas outras que serviam ao mesmo Deus criador e protetor de todos eles. Percebem que comentei que ambos estavam cercados, mas não estavam visíveis para os inimigos. O AN não estava com medo. No entanto, eles não estavam invisíveis por medo. O AN não estava com medo. Ele só preservava o Sorgrok. Normalmente, os ativadores não se escondem. Eles não têm do que se esconder, não existe o medo para eles, assim como não existe o porquê temer a nada. Tanto é que os ANs se deixam capturar pela liberdade de aspirantes a ativadores. Naquele momento em que o AN deu a pré-pret para Sorgrok, ele não se deixou mais ser visto para as criaturas que estivessem na busca dele, não por ele. Afinal, ele estava indo para o território das zonas puras. Assim, quem deveria temer teria que ser os invasores e não os ativadores. Ele precisou também estar invisível, além do invisível que as zonas geravam por Sorgrok, não por ele. Sabia que não iria demorar muito para a zona toda estar repleta de ANs e aspirantes ativadores. Mas, se as zonas são puras, como as equipes dos inimigos chegaram até lá? Os Uzakroqs conseguiram chegar até perto da base das zonas puras, não porque simplesmente podiam, mas sim porque desenvolveram armas capazes de resistir à natureza pura das zonas puras, que os desvaneceriam no primeiro centímetro que as adentrassem. Mas com as fibras ativadoras do desenho inicial que obtinham quando desfibrilizavam os ANs, desenvolveram essas cápsulas que vocês já me escutaram contando e explicando de como eles resistiam quando conseguiam penetrá-las.
Já os ativadores podiam descer às zonas abaixo das zonas puras. O mal não podia desvanecê-los, pois eles são o bem real. O bem da C é temporário, exatamente porque não é o bem real. Porque aqueles que poderiam manter o bem real na C se deixaram invadir, contaminar e controlar pelo mal e seu falso bem, que são os DNAs, os humanos. Ativadores não se combinam com o mal e não ficam perto do mal porque não tem como. É como se a gente tentasse entrar num ambiente violento, sujo, criminoso, cruel, psicopático. A gente, como humanos que somos, nos sentiríamos mal, certo? Nos sentimos mal quando vamos para esse tipo de ambiente. Uma pessoa cruel não tem nojo do sangue, nem de matar e nem de assistir sofrimento e dor de outras pessoas. E todo mal, quando ele está em ação, sem disfarces, ele traz imundície, ele traz sujeira, desordem, feiura, desarmonia, sofrimento e destruição. Para os ativadores, descer nas zonas baixas, onde estavam os Aquirox e outros subordinados dos retorcidos, não haveria perigo. Na verdade, o perigo era para o mal. O mal se desvanece diante do bem real. Não tem como os dois ficarem no mesmo espaço. Agora se questionem, como pode ser que exista bem real na C? Não há. E se não fossem os DNAs tão limitados para entender que eles mesmos constroem e mantêm a própria prisão, os ativadores já teriam descido na C e retirado todas as trevas que nela habitam. Se fizessem isso, as zonas baixas e tudo nela iriam ser desvanecidas também. Por isso, eles só desciam para reuniões, encontros de acordos, e essas zonas não era a C diretamente, está acima da C. Na C, nela eles iam somente para resgates, caso necessário, e faziam tudo tão rapidamente pelo tempo das zonas, quaisquer que fossem elas. Por isso, quando resgatavam um DNA, os ativadores o faziam lembrar de seus poderes, se tornando depois aspirantes a ativador, e daí eles podiam contar com eles para entrarem na C. Os aspirantes a ativadores, eles não desvaneceriam a C e nem zonas baixas como os ANNs. Tem um vídeo da ADNN no qual comento sobre eles entrando para resgates. Os aspirantes ativadores também podem desvanecer certas criaturas, já que eles estão em processo de ativação. Portanto, depende de cada um deles. Pode acontecer de que algumas criaturas sejam desvanecidas sem eles desejarem. As zonas de encontros não se desvaneciam? O desvanecimento dessas zonas de encontro e tudo dentro dela não acontecia instantaneamente, pois para os ativadores não existe tempo, ainda que eles estejam em zonas, salas, espaços existenciais que a percepção fixada de tempo, entre aspas, seja ela qual for, esteja sendo rodada e esteja sendo percebida. Quem tinha que controlar a ação da presença dos ANNs nas zonas eram os retorcidos, porque afinal seriam eles os desvanecidos. E os ANNs, eles chegavam e faziam tudo num limite de tempo para nós, considerado super rápido. Um super rápido além da história da C sobre a velocidade da luz ou quaisquer outras histórias sobre tempo que eles venham a dar aos DNAs. Além do mais, o tempo das zonas não é o mesmo que percebemos aqui. É uma percepção de tempo mais voltado para a contagem de cenas das criaturas. Os iniciantes dos retorcidos, dos criadores do mal e toda a treva. Para os iniciais dos retorcidos também não havia tempo. Eles conseguiam controlá-lo, pois eles mesmos o inventaram.
Tempo não vem dos originais nem do bem real. Os retorcidos iniciais, dos retorcidos, criaram essa percepção e fixaram, não que não possam desfixar, entre aspas, e até desfigurar toda a percepção e ideia de tempo. Mas eles não iam ao encontro. Mandavam representantes também da linhagem da formação do bloco, ou podemos dizer grupo, daqueles que vieram a ser o que denominei os retorcidos, seguidos por comandantes dos altos retorcidos, que falaríamos deles numa certa altura qualquer da Adenen. E esses contavam com essa vantagem de receber o controle temporário das zonas onde estavam as criaturas, e confiavam que não iria haver desvanecimento por parte dos ativadores. Eles sabiam que os ativadores não iam ao encontro intencionando desvanecer a zona visitada. Não praticavam nenhum ato de traição, não mentiam, não enganavam. Eles sabiam que da parte dos ativadores não partiria nenhuma falsidade, cilada ou ataque. Sabiam muito bem que eles só se defenderiam caso houvesse um ataque da parte dos retorcidos e combinados. Por outro lado, eram eles quem deveriam cuidar para que a zona e todos os participantes conseguissem resistir à presença do puro bem de amor real, nem que fosse temporariamente. E quanto a proteger aqueles que não resistiriam, eles bloqueavam a ação do tempo se quisessem, e para outros deles o tempo não tinha nenhum efeito, pois eles faziam parte do time dos criadores. Mas para alguns de seus desenhos criaturas, na existência deles, existia um tipo de medidor de cenas que formam acontecimentos, situações. O medidor agia mais ou menos como a contagem de tempo nosso. E com os DNAs? Bom, para os DNAs também existe o tempo, que age mais devastador do que a percepção de tempo dado aos desenhos criaturas. Com eles, tudo é gerado pela criação de uma matemática mais complexa e maligna do que essa maligna matemática que já temos na C. E todos, sem ela, não conseguem viver dentro do sistema da C, pois a matemática é criação dos retorcidos, não existe e nem é necessária para seres existenciais livres e nem para originais ou para além dos originais. O tempo dado aos DNAs está construído e fixado na mente, no corpo, como tempo biológico, e no tempo externo, que é a ação do tempo compromisso. Os retorcidos criaram a ilusão de tempo, não somente uma percepção, mas todas. E podem criar ainda outras mais, como podem também modificar, inverter, deformar ou transformar qualquer percepção de tempo que já tenha dado a qualquer dos seus mundos ou criaturas, espécies, etc. Nas zonas de encontro com os ativadores, eles preparavam a zona para eles, os altos retorcidos, que não são os retorcidos que trouxeram as trevas iniciais para si, para que eles pudessem estar cômodos e protegidos da ação de eliminação do mal que o bem puro e perfeito dos ativadores causava. E também eles tinham todos os seus altos retorcidos protegidos pela ação da fibra ativadora roubada, incluindo aí o mal do tempo, pois em si o tempo é prisão. O tempo não afeta os retorcidos, mas a presença de puro amor e bem dos ativadores os afetam. No entanto, suas criaturas não estavam salvas das presenças dos ANNs. Prestem atenção que eu disse para alguns desses desenhos criaturas, pois ainda não liberei na Adenen sobre tantas outras criaturas. O fato dos retorcidos controlar o tempo
não significa que eles tinham poder nenhum de eliminar o poder dos ativadores, que são o poder absoluto, e que por amor não age abruptamente atacando e destruindo para resgatar os DNAs e recuperar a si. Eu sei que alguns ouvintes e leitores da ADNEN prefeririam que eles reagissem como nos filmes que a C produz para manter a mente militar, que já convenceram os DNAs que não se pode viver sem ela. Não pode dentro da C, porque a C é o palco das mentiras dos retorcidos. Todo o controle é deles. Humanos. Conosco também, a percepção de tempo é uma medida dada por um relógio externo baseado pelo Sol com luz aberta e a noite com luz fechada. Percepção de tempo é considerada por todas as outras salas como primitivo. Aliás, a C é toda primitiva e bestial para todas as outras salas. Essa percepção do nosso tempo nascer dificulta para a mente humana quando ela tem que visualizar e entender sobre outras percepções de tempo. Outro tempo? Como é possível? Pensa a mente. Se ela recebe a informação de que existe sim outras percepções, ela se sente incomodada. Tem que lidar com a inutilidade da percepção habitual do mundo que tem como realidade fixada, a realidade do mundo que se sente nascida em corpo. Afinal, são percepções as quais muitas vezes a mente nunca havia nem pensado por exercício mental, muito menos imaginar seriamente no intuito de conhecer o além desse mundo chamado, entre aspas, de mundo humano. Ou acontece também que a mente nem consegue corretamente imaginar como se poderia ser ou existir, mesmo que tente, quando ela está em estado alerta, pois está limitada demais, ela não consegue, ela fica então dependente de imagens de experiências nascer. Ou fica dependente de ouvir, ler e assistir imagens de histórias externas ou imagens de sonhos para ter uma visualização. Imagens que dão ideias e ajudam a visualizar e que venham de preferência de livros e filmes de personagens, escritores e autores que a mente possa atribuir inteligência superior e que esses personagens lhes pareçam dignos para mostrar e convencê-la do que ela nunca pensou, nunca imaginou. E se pensou, não conseguiu ter as imagens, talvez somente o vislumbre da possibilidade de. Como assim? Bom, se pode pensar pela tela mental sem ter a imagem original da coisa. A partir daí, se pode ter na mente a informação, a palavra, a ideia de como algo age, funciona, atue, represente, mas não se tem a imagem. Talvez tenha um rascunho, um esboço, mas não a imagem completa. Resumindo, as mentes humanas na C não são livres, foram preenchidas com o mundo da C. Recebeu limitação, bloqueio, cortes, asfixiamento, desvios, encharcamento, distorções, convencimentos, parasitação pelas crenças. Nada nas mentes da C vem do espontâneo e livre. Por isso, para a mente realmente incomodada, resta somente aceitar a existência das outras possibilidades e diferenças e buscar o equilíbrio com a desconstrução de tudo na C que a limita. Mas essa busca está além da programação que o sistema da C deu à mente humana. É por isso que muitas mentes têm dificuldade de pensar em qualquer coisa que o sistema não deu referência, que ela não conheceu, que ela não aprendeu dentro do mundo da C. Percepção de tempo diferente na C. Mas mesmo na C,
Há outros seres que o tempo é percebido de forma diferente e também é experimentado por outros corpos de seres não humanos. Cada espécie tem um tempo biológico diferente e percebe o tempo externo, que parece influenciar tudo e a todos, de forma diferente. Existe um inseto da ordem Ephemeroptera que vive apenas 24 horas. O tempo biológico e o tempo externo dele é diferente das percepções de tempo biológico e externo dos DNAs. Já o tempo compromisso desse inseto não existe o tempo compromisso externo que os humanos têm. O tempo biológico em si já é o tempo compromisso, que, se é compromisso, é o tempo da obrigação, mas que é tomado como natural, entre aspas, pois para o inseto ele não sente como sacrifício o tempo biológico. Os humanos também não sentem como sacrifício, pois faz parte do corpo e dos órgãos e soa tudo natural. Uma abelha, no tempo biológico dela, terá como compromisso espontâneo, como força que a impulsiona a ser uma abelha, nas funções físicas, dos órgãos, etc. Humanos. Já os humanos possuem o tempo compromisso espontâneo no tempo biológico, que não seria tomado nunca como negativo se não tivesse sido acrescentado o tempo compromisso com a escravidão que vivenciam. Esse tempo compromisso é cruel e é desumano, ainda que haja entre os próprios humanos quem o defenda e ache natural ter compromisso com horários de acordar fora do horário biológico de cada um, comer e beber num tempo compromisso, estudar, casar e ter que acordar cedo para ir trabalhar. Enfim, todos os sacrifícios que o corpo humano passa para manter a percepção de tempo do compromisso externo. O compromisso interno é do tempo biológico, certo? E aquele que o sistema te coloca no exterior do seu corpo é o compromisso externo. Ele não é natural, ele vem do sistema da C, que gera, controla e mantém toda a vida dentro dela. Os próprios humanos, cada um sente e percebe o tempo de forma diferente quando se sente a percepção de tempo compromisso e o tempo biológico. Meu relógio do tempo biológico não é igual ao seu, apesar de todos termos acontece diferente de indivíduo para indivíduo. E o tempo biológico também depende de cada corpo. O que está no script de cada um vai bulinar, causar bullying, ser violento, atacar o tempo biológico. Por exemplo, situações e experiências ruins que vivenciar no mundo da C e que sejam agressivas ao seu corpo e à sua mente. O tempo compromisso depende dos compromissos de cada um para cada um, mesmo que depois seja dado como todos indo a compromissos que mantêm e sustentam o mundo da C. Juntando o que vivemos no nosso tempo externo e pelo tempo compromisso, mesmo vivendo nosso tempo compromisso individual e de sermos influenciados pelo tempo biológico individual, que é influenciado pelo que vivenciamos pelo tempo externo e compromisso, criamos um tempo do sistema, no qual somos a engrenagem mais poderosa. Damos nossa energia nesse tempo que se tornou o tempo de todos para fazer a manutenção do mundo prisão em que estamos. Muitos não sabiam antes que eram pecinhas do maior relógio do outro tempo que ninguém pensa, o tempo que damos ao sistema perdendo nosso tempo. O tempo dele avança e se acrescenta, ganha mais vida, vida longa. Percepção de tempo curto. Atualmente, nesta altura da linha de tempo que vivemos, a percepção de tempo externo está bem curta. Deveria ter encurtado os problemas ou sumido com eles, desaparecido com a velhice e doenças. Mas não, algumas pessoas acham que elas estão aparentando ser mais jovens. Essas explicações estão em vídeos fora da ADNN e um pouco nela também. Bom, ainda que o tempo biológico não tenha rejuvenescido nem curado as pessoas,
Algumas ficaram mais envelhecidas neste período de percepção de tempo curto e outras não. Sim, para algumas, até os 60 anos, parecem que congelaram, não envelheceram como pensaram que envelheceriam. Mas eu garanto a vocês, eu percebi outras pessoas que envelheceram mais ainda. Mas sobre esse tema vocês podem encontrar com muito mais detalhes em tantos outros vídeos meus fora da DNN. Eu vou parar a leitura aqui, vou deixar o restante para a quarta parte dessa leitura da ADNN, o encontro de um ativador novato e um jovem Usakirok que possuía em sua matéria de existência Usakirokiana parte da pureza da energia ativadora. Fiquem na paz de vocês. Yet Bahai.